Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre publicação de resultados de regressão em documento técnico-científico utilizando a ferramenta Quarto no formato apresentação. Então vamos em File, New File, Quarto Presentation. E aqui eu vou colocar o nome de apresentação. E aqui eu vou ter três opções: Review.js, Beamer e PowerPoint. Eu vou escolher Review.js, que salva em HTML uma apresentação HTML. Ele vai gerar uma template aqui. Então, se eu renderizar, então ele vai sair essa apresentação aqui, uma template, e eu vou editar. Então, como que eu gero um novo slide, né? Eu venho aqui em Heading 2. Ok. Então, toda vez que eu colocar Heading 2 ou vir aqui em Source e colocar esses dois hashtags aqui depois do espaço, ele já vai gerar uma apresentação nova no Review.js. Perfeito? Então, eu vou voltar aqui para o visual e a gente vai colocar aqui. Imagina que a apresentação eu quero fazer com resumo. Eu posso copiar aqui também, ó, resumo, e aqui, sei lá, objetivo, pacotes, dados, exploração, modelo, plotar modelo, colocar conclusão e conclusão. Então aqui vai ter um slide para cada heading 2 que a gente criou ali, perfeito? Então agora a gente vai preencher aqui, ó. Então eu vou colocar no resumo, sei lá, eu vou colocar alguma coisa simples. Apresentações são formas comuns de comunicação de resultados de experimentos. Existem muitas ferramentas disponíveis e esse trabalho vai, ou esse exercício, né? Exercício vai mostrar algumas, como quarto. Então vou colocar aqui quarto, Review.js. Então o objetivo: facilitar a publicação de experimentos realizados por pesquisadores e melhoristas de processo. Perfeito. Note que toda vez que eu coloco aqui um traço, como a gente está usando a linguagem de marcação Markdown, esse traço e um espaço ele se reverte em um marcador. Tá? Então isso facilita bastante, não precisa gastar tempo formatando, né? Ele já faz isso automaticamente. Então eu vou colocar aqui, ó, neste trabalho foram usados os seguintes pacotes do R. Né? E aqui eu vou colocar os pacotes que a gente vai usar. Só que nos pacotes eu vou colocar um code chunk. O que é o code chunk? É um bloco de código. Então eu vou colocar, eu posso estar usando o R, posso estar usando Julia, posso estar usando Python. Ok? Então eu vou usar o R. Colocar 4 só. Tidyverse, Tidyverse, Tidy Models, Janitor, Gapminder. Ok, então esses 4 pacotes aqui. Só que se eu renderizar ele, esses pacotes eles vão, ou algum código que eu coloco aqui, ele vai executar, mas ele vai executar nos bastidores. Para ele aparecer aqui, eu tenho que declarar que eu quero que ele apareça. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente pode estar vindo aqui e eu vou colocar aqui, ó, echo true, ok? Então quando eu coloco echo true, aí eu estou declarando que eu quero que ele apareça ali e ele vai aparecer lá. Aqui ele já apareceu o código, eu consigo copiar, etc. Perfeito? Só que aí é o seguinte, imagina que eu quero que ele apareça para todos, como é uma apresentação geral, então eu quero que ele apareça em todos. Então eu venho aqui, ó, posso colocar aqui em cima execute e vou colocar echo true. Então agora ele vai aparecer em todos os blocos de código que eu escrever aqui, ele vai aparecer. Tá? Se eu quiser que apareça somente em alguns, eu coloco ele aqui. Só que aí
é o seguinte, eu quero que apareça aqui na apresentação, mas eu quero explicar um pouco aqui embaixo sobre cada pacote desse. Então eu posso vir aqui, eu vou criar aqui um, 2, 3, 4. E aqui colocar facilita o manuseio de dados, facilita a construção de modelos, facilita a padronização dos nomes das variáveis e concentra os dados que serão usados no exercício. Quando eu coloquei esse índice aqui, ó, ele já faz uma ligação. Então ele cria aqui o número 1 e aqui também. Perfeito? Então ele já facilita a ligação entre esse carinha aqui e a explicação aqui embaixo. Agora vamos para o próximo. Então a gente já colocou os pacotes aqui e os dados que a gente vai usar. Então eu vou colocar os dados, a base de dados utilizada será Gapminder. Possui. Aqui eu vou colocar um código inline. O que é o código inline? Eu consigo, no meio do meu texto, eu consigo colocar tanto um resultado de uma operação que eu tiver feito no R, o resultado de um objeto, ou colocar um cálculo qualquer. Então eu preciso declarar aqui qual que é o idioma que eu estou usando, se é R, Python, Julia. E aqui eu estou colocando R e eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um comando aqui que eu sei que existe, que é o nrow. E eu vou colocar o Gapminder. E aqui o que ele está fazendo? Ele está contando o número de linhas. Então eu vou colocar linhas e R, N, col, Gapminder, número de colunas. Então ali já está dizendo, ó, possui tantas linhas e tantas colunas. Os detalhes da estrutura são apresentados abaixo. Então aqui eu coloco outro código. Então aqui eu vou colocar outro code chunk e vou colocar Gapminder glimpse, só para demonstrar um pouco aí o conteúdo desse conjunto de dados. Então está aqui, a base de dados utilizada, o Gapminder já saiu no padrão diferente, aqui ele já contou o número de linhas e aqui ele já contou o número de colunas, aqui ele já mostrou o código que a gente digitou lá dentro e aqui ele já mostrou o resultado também, né, com os nomes, né, alguns dados que tem dentro dessa coluna. Dessas colunas, dessas variáveis aqui. Ok, então vamos partir para a exploração. Então na exploração eu vou colocar pouca coisa aqui, que esse conjunto de dados já é bastante conhecido nosso, para não perder tempo com isso agora. Então Gapminder, e aqui eu vou colocar Fan Modeling dfstars, ok? Então o dfstars eu não vou nem renderizar, eu só vou executar ele aqui. Ok. Tá, vamos fazer o seguinte, tidyverse. Aqui. Beleza, então já saiu. Porque eu preciso carregar o pacote para executar ele aqui, né? Quando eu renderizo, ele já pega esse código que eu digitei aqui em cima e já faz. Agora, como eu não renderizei, eu só executei, então eu preciso carregar o pacote ali. Então está aqui, ele já vai mostrar esse resultado, né, com o nome da variável, quantidade de zero, enês, o tipo da variável, a quantidade única, etc. Isso ele vai mostrar no documento renderizado, né, para não demorar, eu fiz por aqui. Então a gente vai fazer agora a parte de modelo, né? Então mas antes eu vou fazer o seguinte, heading 2, que é uma parte importante aqui, método. O método, geralmente a gente coloca no trabalho científico, a gente coloca o material e método, né, que é utilizado. Então aqui a gente vai poder colocar algumas coisas que eu vou mostrar aqui. Eu vou colocar aqui, ó, inline math e não, vamos colocar math, math. Então quando eu digito math, ele vai sair o display math e o inline math. O display math, ele é similar ao equation do Word, né? Então ele vai aparecer no meio, no centro. E o inline math ele vai aparecer na lateral um pouco menor. Então vamos fazer o seguinte, o display math,
ele vai aparecer com dois cifrões aqui, ó. Então eu vou colocar um exemplo, né? Eu quero fazer uma equação de regressão linear. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar y é igual, aí eu vou colocar beta 0 mais beta 1 xi mais epsilon i. Então aqui ele vai colocar, ó, que eu vou estar explicando mais aqui embaixo, o beta 0, mais o beta 1, mais o xi, mais o y, mais o erro, né, o epsilon i. Perfeito? Então eu vou estar explicando cada um desses carinhas aqui embaixo. Quando a gente executa, ou sai dele aqui, ó, ele já vai para o centro ali, mas eu quero voltar, ó, se eu for lá com o cursor, ele já vai voltar para eu poder editar novamente, tá? Ele não sumiu não. Então tá, agora vamos fazer o seguinte, agora a gente vai colocar o inline math. Então aqui eu vou poder explicar cada um. Então eu vou colocar o y, ó, colocar variável dependente. Aqui eu posso copiar, em vez de inline math, aí, copiar esses caras aqui que eu vou usar bastante. Ou aqui, ó, opa, beleza. O b0, beta 0 constante, vou colocar ou, né? Ou intercept, porque cada um pode entender de uma forma. Então o b0, o beta 0, né? Ele vai entrar como constante ou intercept. Aqui o beta 1 ele vai como coeficiente, o slope, ou inclinação. Aqui eu vou colocar o xi como variável independente. E aqui eu vou colocar o epsilon, que é o erro, né, que ele está relacionado a desvio, né? Ok? Então se eu executar ele aqui, ele já vai sair o equation ali dentro da apresentação. Então ele vai sair essa equação aqui. E aí eu posso, por exemplo, para eu explicar, né, eu posso explicar isso aqui dentro. Uma das coisas legais aqui dentro do Review.js é que eu consigo criar aqui, deixa eu voltar aqui em cima. Então eu consigo colocar aqui dentro do Review.js e vamos colocar aqui Chalkboard, colocar true, perfeito. Então vamos executar. Quando eu coloquei Chalkboard, ele vai aparecer uma opção aqui embaixo que eu posso transformar a apresentação em um quadro negro. Então eu posso estar ou melhor, fazendo dessa forma também, explicando, né? Etc. Ok? Ou eu posso vir aqui e fazer as marcações aqui também. Ok? Então eu posso estar fazendo isso dentro da apresentação. Para isso eu vou colocar a opção Chalkboard igual a True aqui em cima. Bom, então vamos fazer, agora vamos fazer, a gente estava aqui no método, agora a gente vai fazer o modelo. Então eu vou colocar aqui dentro um outro call chunk. E aqui eu vou colocar modelo gapminder. E aqui a gente vai usar o mesmo código que a gente usou no vídeo anterior. Então não vou nem entrar muito no detalhe. Gapminder, vou colocar o conjunto de dados, né? Aí eu mutei QT year 2007, colocar year na frente. Year menos 2007. E então group nest country, mutate model. Map data lm life expectancy ktd year data.x, ok? E aqui eu vou criar outro mutate, só que agora eu vou colocar result, que eu vou colocar map model, aqui eu vou usar o broom glance para mostrar o R2 e aqui eu vou selecionar as variáveis que eu quero. Então eu vou colocar country, vou colocar result e aqui eu vou colocar a nest. Então eu criei um modelo aqui, só que se eu renderizar aqui, ele vai mostrar o código, né? Ele vai executar, vai ter todos os detalhes no bastidor, mas ele não vai mostrar nada ali na tela. Então eu já vou usar o relatório, o resultado desse modelo aqui para criar outro code chunk. E vou colocar os dados desse code chunk, eu vou plotar ele dentro de um gráfico ggplot, ok? Então eu vou colocar aqui model gapminder e vou colocar ggplot
x, eu vou colocar r squared, y-axis eu vou colocar country, e aqui eu vou colocar geom point. Então vamos executar aqui para ver como é que ele sai. Bom, aqui ele já saiu o código, né? Já executou o modelo, e aqui ele já saiu os dados, ó. Só que ele saiu meio desformatado, então eu preciso fazer duas coisas aqui. Uma delas, eu preciso ajustar esse gráfico, porque ele está muito pequeno. Aliás, eu preciso fazer bastante coisa aqui. Então eu preciso ajustar o gráfico porque ele está pequeno. Eu preciso ajustar esses labels aqui que está truncado um em cima do outro. Eu preciso ajustar aqui também. Eu queria organizar do maior para o menor, né? Então o maior R-square aqui, a maior correlação ali em cima e as menores aqui embaixo. Fazer uma separação dos dados aqui, ordenar isso aqui, colocar o gráfico em outro slide de preferência, porque não vai caber na lateral aqui. E eu preciso também mostrar aqui dentro do código, ou eu quero, né? Não preciso, mas eu quero mostrar dentro do código as instruções que eu vou usar para fazer isso. Então é isso que a gente vai ver agora. Então eu vou entrar aqui, ó, geom point, e eu vou colocar scale y. Como ela é uma categórica, então eu vou colocar discrete. E aqui eu vou colocar guide axis. Aqui eu vou colocar check overlap igual true. Então quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou separando aqueles caras ali, certo? E aqui eu vou usar o seguinte, ó, como eu quero organizar lá, eu vou usar uma função chamada factor reorder. Factor reorder, eu vou usar essa coluna que é factor, que é categórica, mas eu vou usar uma coluna contínua. Então r square. Então usa como base uma coluna contínua para organizar uma categórica. Perfeito? Só que aí tem outras coisas. Eu preciso separar o gráfico do código ali para não ficar muito grande, aliás, para não ficar muito exprimido o gráfico. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar o output location e vou colocar aqui como slide. Ele vai aparecer em outro slide. E aqui eu vou colocar code line numbers, que eu quero mostrar o seguinte, ó, que eu fiz a alteração na linha 2 e na linha 4. Aqui eu vou colocar outra coisa aqui também, ó. Vamos colocar labels max null e aqui y eu vou colocar null também. Então só para ter mais linhas aqui. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então eu fiz a alteração na 2 e na 4. Então eu vou colocar 2 e na 4. Então vamos rodar aqui para ver como é que vai sair lá. Então aqui eu já mostrei, né, a gente vai ter na apresentação que a linha 2 vai estar mais em realce, né, realçada, digamos assim. E depois a linha 4 vai estar mais realçada, que é as partes onde eu quero explicar melhor. E aqui a gente já vai ter o gráfico, já com o espaçamento aqui, com tamanho um pouco maior, já ordenado do maior R-square para o menor R-square. Bom, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a conclusão. Então, na conclusão, novamente, a gente vai poder usar uma escrita, mas como ela é muito grande, então se eu colocar aqui, ó, eu vou colocar model gapminder, aí eu tenho que colocar na mão aqui, ó, então filtrar para o Brasil. Então, ao invés de fazer isso, o que eu faço? Eu venho e crio uma aba nova aqui, ó, e vou fazer isso lá. Então eu pego o model gapminder. Eu testo aqui primeiro, porque aqui eu tenho como testar. Então, model gapminder. Aí eu filter country igual a Brasil. Depois eu vou select R squared. Ok. Então ele já selecionou ali. Tá vendo? Já executei bem rapidinho. E agora, só que ele vai aparecer 0,998. Eu quero que apareça por cento. Então eu venho em mutate R squared. E vou colocar aqui scales, percent, r squared, tá, aqui, r squared, e vou colocar aqui accuracy 0.1 para aparecer só só uma casa decimal. Perfeito. Então eu vou pegar esse código aqui e vou colocar aqui dentro. Separar aqui, ó. Então isso aqui é o 99,8%. Né, da variação na expectativa de vida no Brasil
explicada pela variação tempo. Obviamente que não é isso só, né? Isso aqui é um exemplo bem fictício, né? Será que consigo aprofundar nas pesquisas para compreender se há outros fatores que talvez possam explicar as correlações, né? Então, beleza. É isso aqui. Então, se eu executar, ele vai ter que sair 99,8% lá na conclusão. É isso aqui. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar complementos. Vamos colocar complementos. E vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um code chunk aqui. Eu vou criar um gráfico. Vou fazer dois simples aqui para não demorar muito, né? Está com 27. Vou fazer aqui primeiro. Library GT Extras. Então vamos executar esses dois caras aqui. Não, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer o outro aqui, vai. Data Fung, que tem uma quantidade menor de elementos. Então vou pegar package daí quanto. Ok. Então vou pegar Data Fung. O que é o Data Fung aqui, ó? Fung slice sample and igual a 10. Ok. Então aqui ele tá mostrando aqui o símbolo de ativos em bolsa, né? No caso aí da Nasdaq, ou da bolsa americana. Então eu tenho Netflix, Amazon, Google e Facebook. Né? Isso é antigo já, né? A época de Facebook, 2014, 2015. Então a gente vai ter a data, vai ter o preço de abertura, a máxima, a mínima e o preço de fechamento, o volume e aqui o preço ajustado. Perfeito? Que é o que a gente vai usar. Então eu vou pegar Data Fung, Grow by Symbol, Summarize Price, eu vou colocar List Adjusted. E agora eu vou transformar isso em GT. E agora eu vou pegar GT, Sparkline, Price. E aqui no Price eu vou colocar Same Limit, não, porque tem preços diferentes. O Same Limit aqui é como se fosse o Free Y lá no Facet Wrap, tá? Se ele não tiver, vamos supor que o preço de uma ação tá 10 e a outra tá 100, não vai aparecer quase no gráfico a que tiver 10. Então eu coloco o Same Limit False aqui, que daí ele deixa livre, correr livre essa tendência, porque a gente quer ver a tendência aqui, né? Então eu vou pegar Fig, Dimension 20, 40, um tamanho eu acho bom, e o Type aqui, ó, eu vou usar o Type Half Medium, perfeito. Então acho que aqui já ficou legal. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ok, beleza, e aqui eu vou colocar aqui, dar uma enxugada no código aqui, só pra gente mostrar ali como que vai aparecer lá dentro. Então eu vou pegar aqui, eu vou colocar dentro complementos aqui, ó. Só que ele saiu o gráfico aqui embaixo, tá vendo? Só que eu não quero. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou editar aqui, eu vou colocar o output location e vou colocar aqui como column. Perfeito? E agora eu vou executar. Porque como o código é curto, então ele vai conseguir executar ele vai conseguir ficar do lado do código aqui sem perder muita coisa. A gente não vai perder código e a gente não vai perder também o gráfico. Agora vamos ver como é que ele se comporta com uma tabela. Vamos criar uma tabela aqui bem rápida. Usar o code chunk e eu vou usar aqui o modelo Empty Cars. Empty Cars. Vamos usar os de sempre, miles per gallon, peso, cilindro, data, empty cars, ok? Então aqui já criou o modelo e vamos pegar o tab. Mas antes vamos fazer o seguinte, library, sjplot, ok? E vamos pegar o tab, model, tab, model,
model empty cars. Perfeito. Então agora vai, na hora que renderizar ele já vai aparecer lá. Esqueci de um detalhe, hein? Vou pegar aqui, ó, complemento 1, vai. E aqui eu vou colocar o complemento 2, porque senão ele vai criar no mesmo slide. Complemento 2. E aqui é o seguinte, ele deu erro aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó. sjplot tab model empty cars. Então o objetivo, os pacotes, os dados, aqui a exploração, método, modelo, plotar o modelo, o gráfico, a conclusão, o complemento 1 e aqui o complemento 2. Ele saiu um pouco grande, teria que ajustar isso aqui, diminuindo o espaço aqui. Mas no geral é isso, né? Não vou fazer ajuste fino aqui para não demorar muito. Então, basicamente a ideia era mostrar como fazer, né, uma apresentação utilizando a ferramenta Quarto, também códigos reproduzíveis do R dentro. E eu acho que é isso que eu queria mostrar. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.